Uma boa noite a todos. Hoje, terça-feira, 25 de maio de 2021, estamos mais uma vez reunidos para a realização do Evangelho no Lar. É a continuação do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Itens 13 e 4. Preces pagas. Vamos pedir a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que nos assistam nessa tarefa. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas, que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas capítulo 20, versículos 45, 46 e 47, São Marcos capítulo 12, versículos 38, 39 e 40, São Mateus capítulo 23, versículo 14. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se lhe solicita de sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender-as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Na própria explicação do Evangelho, lemos que a prece é um ato de caridade, é um impulso do coração. Cobrar a alguém que se dirige a Deus por outro é transformar-se em intermediário assalariado. A prece fica, então, sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona
a soma que custe. Deus não vende os benefícios que concede. Como pode então alguém cobrar pelas preces que faça em favor dos outros? O título do capítulo 26 já nos diz: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, que a caridade deve ser desprovida de qualquer expectativa de reconhecimento ou recompensa. Podemos sim orar a Deus pedindo uns pelos outros, mas como um ato de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as atribulações que por ora possam estar lhes dificultando a caminhada, fazendo a caridade que é possível a todos, pois não depende de recursos materiais, depende somente da nossa boa vontade de servir ao próximo. Então fica a reflexão de que Deus não vende os benefícios que concede, nem os utiliza como moeda de troca. Deus apenas espera que sejamos solidários com os nossos semelhantes, praticando a caridade, sendo assim uma oportunidade para o nosso aperfeiçoamento moral. Era isso sobre o Evangelho. Para finalizarmos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais e agradecer por mais essa oportunidade de praticarmos o Evangelho no lar. Que todos aqueles que se integram nesta corrente de amor possam ser abençoados e protegidos. Pedimos pela nossa casa espírita Eulália Nogueira, lugar de luz, de amor, de caridade, para que todos aqueles que a ela recorrem sejam atendidos e confortados nas suas aflições. Pedimos pelos trabalhadores da nossa casa, que todos se mantenham firmes na fé e que nada atrapalhe a caminhada. Pedimos que todos aqueles inscritos nos cadernos e neste Evangelho de hoje sejam atendidos naquilo que necessitam, quer para o corpo físico, como para o espírito. Pedimos pela fluidificação das águas, que nelas seja colocado todo o medicamento necessário para atender às necessidades de cada um. Que assim seja. Uma boa noite a todos.